Conto também a vocês que lá nos Estados Unidos houve uma manifestação da Embaixada Americana aqui no Brasil, criticando mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes. Vamos então entender essa história com o Eliseu Caetano, que está conosco aqui ao vivo. Fala, Eliseu, bem-vindo. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores e para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, de onde estamos acompanhando bem de perto, Evandro, os desdobramentos e as repercussões de mais uma fala das autoridades americanas com relação ao ministro brasileiro Alexandre de Moraes, viu? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil ontem fez mais um post falando sobre Alexandre de Moraes. Uma crítica direta, viu? Contundente. E não ficou apenas em Alexandre de Moraes, não. Falou sobre ele, mas também sobre o entorno dele lá na Suprema Corte brasileira. Essa mensagem vem sendo interpretada não apenas aí no Brasil, mas também aqui fora, como um alerta direto de Washington à condução de investigações envolvendo empresas americanas e a aplicação da chamada Lei Magnitsky, que trata de sanções internacionais contra autoridades acusadas de violar direitos humanos. Na tela, para quem nos acompanha em vídeo, nós temos esse novo post que eu vou ler aqui na íntegra, Evandro. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e da perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Assim, esse post, essa mensagem, esse recado direto a Alexandre de Moraes foi encerrado. Ou seja, para quem sabe ler, Evandro Cini, o recado foi dado. Exatamente. Agora, Eliseu, as dezenas de tarifas também impostas por Donald Trump a países do mundo passaram a valer nessa madrugada? Exatamente, 00:01 em ponto, não tem mais jeito. O tarifaço, Cine, entrou em vigor e a partir de hoje, mais de 20 países no mundo vão sofrer aí com tarifas entre 10% até 50%. No caso do nosso país, Brasil, 50%. Mas a gente tem aí o Canadá na lista, Alemanha, Coreia do Sul, México, Índia e Vietnã. No caso brasileiro, a gente já tem debatido bastante aqui, né? Peças como aço, alumínio, maquinário, peças automotivas foram taxados aí em até 50%. As medidas foram anunciadas no mês passado pela Casa Branca como parte de um pacote chamado America First, né? Uma política de proteção de emprego americano e também, como o Donald Trump falou algumas vezes, de revisão de práticas desleais de comércio. Portanto, agora não tem mais jeito, o tarifaço já está valendo, inclusive para o nosso Brasil. Agora, Evandro, como eu sei que você gosta de um bastidor, quarta-feira que vem tem uma visita programada, já agendada, do ministro Fernando Haddad com o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro aqui dos Estados Unidos. Em pauta, obviamente, como não poderia deixar de ser, o tarifaço, mas vai haver também, e já tem uma movimentação acontecendo nos bastidores do poder aqui em Washington, D.C., uma movimentação para tentar resolver a questão política. Então, em paralelo, a gente tem o tarifaço, a questão econômica, mas a questão política também vai estar em pauta, viu? Obrigado pelas informações, Eliseu Caetano. Um ótimo trabalho para você. Vamos trazer a conversa primeiro sobre a informação que o Eliseu contou logo na entrada, de que as autoridades norte-americanas estariam também avaliando o posicionamento de aliados de Alexandre de Moraes e que Donald Trump não estaria gostando muito disso. Você acha que poderia vir nova sanção, inclusive, ou ampliação de sanção, atingindo também familiares e outros aliados de Alexandre de Moraes diante das últimas decisões, Alangani? Pode ocorrer sim, isso já está sendo cogitado, né? A gente percebe isso por alguns interlocutores de Donald Trump, se estendendo a demais ministros da Corte Suprema e também, talvez até, ao presidente do Senado por não pautar
o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Então fica todo mundo numa situação de apreensão e existe essa possibilidade, é real e concreta. Ô Piperno, e o Brasil e o governo brasileiro deveriam ficar apreensivos com isso? O Supremo Tribunal Federal deveria ficar amedrontado com isso? Como é que você avalia? Eu acho que o governo brasileiro deveria mandar uma mensagem para o Washington perguntando então quem é que vai ser nomeado interventor aqui no Brasil, o novo presidente do Brasil. Porque vejam só, é uma medida absolutamente fascista, digna de uma nova versão de Guerra Fria. Não há nenhuma menção nessa mensagem, eu insisto muito nisso, a qualquer deslize que o Brasil tenha cometido. O que está dito na primeira linha lá, de novo, mencionado o nome do presidente Bolsonaro. Então, é claramente, nesse caso aqui, uma retaliação política. Política. Por que vocês estão com cara de quem está tendo uma síncope aqui? Você e o Bruno Musa, os dois. Mas tem uma questão também que é importante, que ninguém está falando sobre isso, né? O Elon Musk, ele foi censurado aqui no Brasil, certo? A empresa dele foi censurada, obrigaram uma outra empresa do grupo a pagar multa, etc. Ele fez parte do governo dos Estados Unidos. Bom. Ele tem um relacionamento muito próximo. É claro que ele ia continuar, ele perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Então você atingiu o homem, um dos homens mais poderosos do mundo, um dos maiores bilionários do mundo. É claro que isso também teria uma retaliação, Piperno, mundo real. Mundo real. Então vamos lá. Duas coisas importantes. Houve sim uma batalha com ele e que me parece ter sido resolvida. Não, a batalha que foi resolvida, o que eu estou querendo dizer, eu perdi a batalha aqui, mas eu não perdi a guerra lá. E, aliás, ele nem tem. Porque ele não aceitou, ele foi obrigado a pagar, caso contrário o Twitter não ia mais operar no Brasil. Não existe mais. Não, ou seja, a lei brasileira existe, enfim, acabou fazendo uma exigência e ele acabou. O que eu estou querendo dizer, a minha hipótese é o seguinte, né? É claro que isso pode ter tido também uma influência do próprio Elon Musk, né? No seguinte sentido, eu perdi uma batalha aqui, eu perdi milhões de dólares no Brasil, eu tive que pagar uma multa. Agora vamos retaliar porque o meu direito à ampla defesa não foi respeitado. O que está sendo dito, mais uma vez, esse texto, é até importante a gente colocar o texto de novo na tela, é que essa decisão, né, aliás, esse anúncio, deve-se exclusivamente a uma questão política. Não, mas não foi exclusivamente não, porque fala que atingiu cidadãos norte-americanos e feriu a liberdade. Não, tem isso que você está falando, não estou negando, Piperno, mas também tem que feriu a liberdade de expressão. As medidas, inclusive... A primeira lá do... O fato é que eles estão, o governo, isso é uma publicação do governo americano, o governo americano está dizendo claramente o seguinte: há perseguição ao presidente Bolsonaro, logo o ministro vai ser sancionado e o seu entorno também. Por quê? Porque há uma perseguição ao ministro. É o que está lá. Sim, bota aí na tela, bota aí. O resto são conjecturas. Não, mas há isso, mas há também... Não, quando foi aplicada a sanção pela primeira vez ao ministro... Não, isso é o post, Piperno. Isso é o post da embaixada. Eu estou falando o seguinte... Pera lá, isso é o post do governo americano. Sim, isso. Tudo bem. A embaixada é representante do governo. Exato. Isso. Agora vamos lá. Lá atrás. Peraí, vai, lê direito, pelo amor de Deus, gente. Tem o pessoal da rádio também. Tá lendo assim, não dá. O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultam em sanções pela lei Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes do Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Ou seja, é uma medida evidentemente política. Mas a aplicação, a sanção ao Moraes, a Magnitsky, foi aplicada... Falei certo, Magnitsky. Magnitsky. Foi aplicada num primeiro momento, Piperno, baseado também porque feriu a lei americana. Por quê? Não houve direito à ampla defesa, houve censura, falta de liberdade de expressão a cidadãos norte-americanos. Não estou falando da postagem, estou falando da lei. Foi aplicada, a ameaça agora não tem nada a ver com aquilo lá atrás. É ameaça. Veja, o governo dos Estados Unidos... É bom que a nossa audiência saiba... Remate aí, Piperno, vai.
o governo do estado do Texas, republicano, até por sugestão do presidente Trump, e está ameaçando prender deputados democratas. Por quê? Porque eles se ausentaram de uma votação que previa a mudança da configuração dos distritos do estado. Por que eles queriam mudar essa configuração? Para que os republicanos pudessem eleger mais deputados. Então, ou seja, o deputado que não quis votar, ele está ameaçado de ser preso. Então imagina se o mundo fosse tomar medidas contra essa violação também de direitos humanos, uma violação, aliás, típica de estados fascistas. Ou seja, ou você se faz presente ou você é preso. Por que você discorda, Moza? Bom, vamos lá. Primeiro que eu acho que desde a pandemia nós vimos banalização de palavras que não tem nenhum tipo de cabimento. Uma delas, por exemplo, é o que virou o fascismo. Qualquer coisa vira fascismo. Isso. Então vamos lá, o fascismo, dentre muitas outras coisas que a gente podia passar dias discutindo sobre o fascismo, ele nada mais é, dentre muitas outras coisas, você utilizar o poder do Estado para fazer aquilo que o ditador, o tirano, o fascista realmente quer. Talvez no Brasil a gente tenha que fazer alguns paralelos hoje em dia. Mas vamos lá. Se nós olharmos o que é a Lei Magnitsky, ela foi promulgada, ou ela foi sancionada no governo do Democrata. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo agora é aplicando uma lei por um governo, que acabou com o direito de se expressar ou das empresas atuarem americanas. Gente, vamos lá, chega de vitimismo. A gente parece realmente um país que vai se vitimizar o tempo todo. Eles estão aplicando uma lei no país dele porque americanos foram simplesmente censurados. A lei é essa. É muito diferente no Brasil, onde muitas vezes rasga a Constituição e inventa uma regra. Para mim, o fascismo está muito mais parecido com isso do que com quem aplica uma lei que foi sancionada há anos atrás. E a lei está sendo lá, aplicada por lá. E aí, o que vale, uma coisa que eu falei ontem é, muitas vezes a ameaça ou a ideia de que você aplicará a lei gera mais medo do que a aplicação em si. E aqui ele está falando abertamente, os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas. Se continuar apoiando esse tipo de coisa que leva ao não respeito da Constituição aos, inclusive, americanos, empresas e cidadãos, continuarão sendo sancionados. Simples. Não, o inclusive americanos e empresas não está no texto, não está nas acusações que eles fazem. Outra coisa, a Lei Magnitsky, ela não foi, inclusive, inventada, criada por isso. Aliás, o autor da lei deu várias entrevistas nos últimos dias, o autor da lei, várias entrevistas a veículos brasileiros nos últimos dias, dizendo que o ministro Alexandre Moraes vai ganhar no momento em que recorrer lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque o autor da lei, o sujeito que criou a lei, diz a aplicação é indevida. E vejam só, desde quando o Brasil não tem o direito de sancionar um cidadão brasileiro? Só que a embaixada ou o governo americano se sente no direito de falar, se você sancionar um cidadão brasileiro, eu vou lá te punir. Ô Zé, eu quero saber a tua avaliação. Olha, é inusitado, esquisito e fora de propósito que um outro país venha dar palpite aqui e avaliar o julgamento da Suprema Corte. Não concordo com várias decisões da Suprema Corte e é possível sim criticar. Não concordo com decisões do Congresso Nacional, mas os poderes estão aí, né? E me assusta muito é que brasileiros achem normal e passem pano para que uma embaixada venha aqui criticar a atividade íntima do Brasil, que é as decisões dos poderes. Por muito menos, embaixadores já foram expulsos do Brasil. É uma das regras principais. O embaixador, o representante de outro país aqui, não pode discutir, não pode falar de política interna, né? Não pode. Nós, patriotas brasileiros, temos que defender o Brasil acima de tudo. É assim, os últimos debates. Não é à toa, não é mera roupa de enfeite andar com a bandeira do Brasil nas costas. Não é um enfeite qualquer colocar uma bandeira no carro ou na sua casa. Isso significa patriotismo. Isso significa que nós temos que resolver os nossos problemas aqui. Um embaixador de outro país, seja ele qual for, que imiscuir em política interna e dar palpites assim de um poder,
ele deve ser chamado para explicações e quero ver se o presidente Lula tem a coragem de expulsar o responsável, porque nem embaixador os Estados Unidos têm aqui no Brasil por essa nota.